Você sabia que é possível ganhar dinheiro enquanto você dorme? É isso mesmo, parece ser bom demais para ser verdade. Se você quer aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, fica comigo até o final desse vídeo porque ele está imperdível. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou criador do canal Legado Econômico e esse é meu espaço onde nós conversamos sobre dinheiro e liberdade financeira. E para você que quer conquistar a sua liberdade financeira, eu tenho um curso onde eu te pego nas mãos em um passo a passo para que você consiga se planejar para chegar na sua tão sonhada liberdade financeira. O link para você conhecer meu curso está na descrição e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E antes da gente de fato iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir que curta o meu canal, compartilhe com seus amigos e que também você se inscreva, batendo aí no sininho para você receber conteúdos de valor assim como esse. Então vamos lá, vamos começar de forma sucinta esse conteúdo explicando o que são dividendos. Dividendos nada mais é do que você receber uma parte do lucro de uma empresa. Então vamos colocar num exemplo simples para você poder entender de fato o que são dividendos. Imagina que você é um empresário e que você tem uma padaria. Essa padaria ela pode gerar lucro ou não. Ou seja, se você gera um montante de dinheiro que você consiga estar cobrindo todas as suas contas e sobra dinheiro, significa que você teve lucro. A partir do momento que você tem lucro, você pode tirar uma parte desse dinheiro em forma de dividendos. Deu para entender essa parte que é muito importante? Agora, imagina que ao invés de uma padaria, você possa receber dividendos das maiores empresas do Brasil. Eu estou falando aqui de empresas como Banco Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, Vale e diversas outras que talvez você ainda nem conheça. Imagina só, você poder receber uma parte desses dividendos só por você deter ações dessas empresas. Não seria interessante? Eu acho que seria muito mais esperto do que você tentar abrir uma empresa. Por quê? Porque essas grandes empresas que eu te falei são empresas gigantes que já estão validadas e que ano após ano elas geram lucro. Já uma padaria talvez possa ser um negócio novo e que a gente não sabe muito bem se a gente vai conseguir de fato fazer com que essa padaria ela gere lucro. Então, o que eu estou tentando te explicar é que através das ações que são cotadas na bolsa de valores, é possível você ganhar dividendos mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, dependendo da empresa que você investe. Mas Gustavo, por que será então que as empresas elas pagam dividendos? Bom, empresas consolidadas no mercado, empresas, estamos falando de empresas grandes, elas já não precisam reinvestir para que a empresa ela cresça. Então, ela tem uma política de dividendos dentro da empresa onde ela vai remunerar os seus sócios. Então, basicamente, essas empresas que pagam dividendos, elas são empresas consolidadas e que elas não precisam mais tanto fazer investimentos e elas preferem retribuir os seus sócios em forma de dividendo. Então, esse pagamento de dividendos, ele é um sinal para o mercado que essas empresas, elas já estão consolidadas, que elas remuneram os seus acionistas sem comprometer a operação de fato da empresa através do seu crescimento. Então, eu queria compartilhar agora a minha tela para eu colocar tudo que eu estou falando aqui em um exemplo bem didático, porque quando eu ouvi pela primeira vez o termo dividendos, foi como se fosse um estalar dentro da minha cabeça. Então, é muito importante você entender esse mecanismo, que eu tenho certeza que vai virar uma chave aí para você também, e que se essa chave virar da mesma forma como virou para mim, você vai se sentir muito mais confiante em investir na renda variável. Então, agora vamos entender linha por linha o que que essas informações elas estão nos passando. Imagina que você tem uma empresa e essa empresa ela tenha um lucro de R$ 1 milhão. Imagina o seguinte, depois dela pagar todas as suas despesas, sobrou no caixa dela R$ 1 milhão. E essa empresa ela tem um payout de 50%. O que que eu quero dizer com isso? Payout é a quantidade de dinheiro que o estatuto da empresa ela remunera os seus sócios. Então, no caso dessa empresa, seria de 50%. Ou seja, o valor total que ela vai pagar em dividendos para os seus acionistas seria de R$ 500 mil, ou seja, 50% de 1 milhão. A segunda informação que a gente tem que saber é a quantidade total de ações disponível no mercado. Para essa empresa, nós temos 100 mil ações. Bom, nesse caso, o dividendo por ação seria de R$ 5. No caso aqui, o que que a gente fez? Dividiu 500 mil por 100, chegamos no valor de R$ 5. Então, a quantidade de ações que eu tenho dessa empresa é 200 e eu tenho um preço médio pago em cada ação de R$ 20. Ou seja, eu paguei R$ 20 em cada uma dessas ações, é um preço médio. Então aí fica muito fácil de eu saber o quanto que eu vou receber de dividendo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar a quantidade de ações, que são 200, por 5, eu vou chegar no valor de R$ 1.000. E Gustavo, quanto que representa isso de dividend yield? Ou seja, do quanto
o quanto do meu capital que eu coloquei nessa empresa, ele está me remunerando apenas no pagamento desse dividendo, de 25%. Então, para você calcular, aqui eu deixei a fórmula, que é o dividendo por ação, dividido pelo preço médio pago da ação, você multiplica por 100% para você chegar nessa porcentagem, seria 25%. Bom, eu acho que com essas informações você consegue entender quais são o verdadeiro poder dos dividendos. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, volta no vídeo, assiste de novo, porque essa informação, ela de verdade, ela vale ouro. Bom, sabendo disso, eu queria passar agora algumas vantagens de você investir em empresas que pagam bons dividendos. Sendo a primeira delas e a que eu acho mais sensacional, é você construir uma renda passiva. O que seria uma renda passiva? Renda passiva é tudo aquilo que você compra uma única vez e esse ativo continua colocando dinheiro no seu bolso. Então, uma vez que você compre uma ação de uma empresa consolidada que gera lucro atrás de lucro, ela sempre vai remunerar o seu acionista. Então, por consequência, você vai estar sempre ganhando dinheiro. Então, ter ativos que me paguem renda passiva está dentro da minha estratégia e eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou conseguir minha liberdade financeira só através dessas ações. Crescimento ao longo do tempo. Isso é extremamente importante porque você imagina que na carteira das minhas filhas eu coloquei como meta investir R$ 1.000 todos os meses. Só que eu invisto em ativos que me pagam dividendos. Aliás, se você está nesse vídeo de paraquedas, recomendo que você assista o meu projeto, onde eu explico mensalmente o que eu estou fazendo com os investimentos dela. É uma carteira pública aqui do canal, que ali eu coloco o racional do que eu estou fazendo, os ativos que eu estou comprando e se houve também alguma venda ou não. Mas basicamente aqueles R$ 1.000 que eu me determinei a colocar já não são mais R$ 1.000 que eu estou investindo. Por quê? Mês após mês eu estou ganhando dividendos. Então, ao invés de eu investir 1.000, eu já estou investindo 1.025, 1.030, alguns meses 1.100. Então, ao longo do tempo, esses dividendos eles vão aumentar, os meus aportes eles irão aumentar, e isso é uma bola de neve que mês após mês vai crescendo até chegar em um determinado montante, onde eu não precisa mais colocar dinheiro do próprio bolso, ela retroalimenta. E isso vai ser muito legal quando acontecer. E ao meu ver, o que é o mais incrível de todos, até o momento onde eu estou gravando esse vídeo, eu não preciso pagar imposto dos dividendos que eu recebo. Ou seja, eu tenho um ganho de capital em cima dos dividendos, mas eu sou isento. Então isso é muito legal porque quando você faz investimentos, na grande maioria dos casos você precisa pagar o imposto de renda. E quando você recebe dividendos, você não é tributado. Então agora eu vou te passar alguns termos para que você se aprofunde um pouco mais sobre esse tema que eu acho extremamente importante. O primeiro é o dividend yield, que é o quanto que aquela empresa remunerou os seus acionistas nos últimos 12 meses. Muito importante dessa métrica é você entender que é uma métrica do passado, porque ela está calculando o preço atual da ação hoje, baseado na quantidade de dividendos que já foi pago. Então, sempre quando você ouvir dividend yield ou você ver essa informação, lembre-se que você está vendo informações do passado mediante a cotação atual, beleza? Segunda informação, DataX. A DataX é a data limite para você se tornar acionista de fato daquela empresa e você ganhar o dividendo. Então, quando a empresa ela anuncia um dividendo, ela anuncia também a data que é o limite para você ter aquelas ações, para você receber o montante de dividendo que ela anunciou. E aí nós temos a data de pagamento, que é a data que de fato aquele dividendo ele entra na nossa conta. E isso, gente, é a melhor notificação que você pode estar recebendo no seu celular. Eu, quando eu acordo, eu vejo uma notificação de que eu recebi os dividendos, eu sempre paro um pouquinho, agradeço a Deus, porque é uma sensação muito boa e me faz acreditar que eu estou no caminho certo. Eu vou passar algumas pequenas dicas para quem gostaria de investir em ações que pagam dividendos. O primeiro ponto é você procurar por empresas perenes. O que eu quero dizer com isso? São empresas que oferecem serviços para a sociedade e que são aqueles serviços que, independente do que aconteça, ele sempre vai continuar acontecendo. Quer ver um exemplo? Energia elétrica. Então, nós temos diversas empresas no ramo de energia elétrica na Bolsa de Valores que você pode comprar e se tornar sócio delas. Aliás, são excelentes pagadoras de dividendo. Nós temos também bancos, como eu já citei aqui em alguns exemplos, que são excelentes pagadores de dividendo também. E o terceiro setor que me agrada muito é o setor de seguros. Então são três setores que eu gosto muito e, aliás, a minha carteira ela está pautada em cima desses três setores: energia, banco e seguradoras. O segundo ponto é você avaliar um histórico. Você precisa avaliar qual que é o histórico dessa empresa, quantos anos essa empresa tem, qual que é a política de dividendos dela. Apesar de nós estarmos investindo em renda variável, onde nós não sabemos se o nosso dinheiro ele vai crescer ou se ele vai diminuir, eu tento ser o mais conservador dentro dessa categoria possível. Por quê?
Eu poderia estar escolhendo outras empresas, por exemplo, como empresas que fazem abertura de capital, o famoso IPO, mas eu prefiro dar preferências para aquelas empresas que são mais antigas. São aquelas empresas que já passaram por crises como 2008, como o coronavírus. Eu prefiro dar prioridade para empresas à prova do tempo. O terceiro ponto seria a diversificação. Uma boa carteira, ela tem uma diversificação. Então, eu já falei para você aqui três setores que eu gosto muito, e dentro desses três setores, você pode ter, por exemplo, três bancos, três elétricas e três seguradoras. Seria já uma ótima diversificação. Quarto ponto, casa de análise. Eu gosto muito de assinar relatórios de casa de análise, porque eu consigo fazer uma comparação dos meus pensamentos com o que analistas estão pensando. Eu não sou analista, então eu sei me pôr no meu devido lugar. E eu gosto muito de ter acesso a essa ferramenta, porque eu consigo fazer uma comparação com se eu estou indo no caminho certo ou se eu estou indo no caminho errado. Ou seja, antes de eu tomar qualquer decisão, eu gosto de fazer essa comparação para saber se realmente eu vou ter a decisão mais assertiva naquele momento. Procure por casas independentes, porque no mercado existem várias casas que fazem esse tipo de serviço, mas são casas patrocinadas, ou seja, eles colocam aí em seus relatórios empresas ou fundos ou qualquer outro tipo de produto que vai beneficiar a casa e não ao investidor de fato. E para a gente poder finalizar, falar um pouquinho sobre planejamento. Não pense numa carteira de investimentos que vai te dar retorno a curto prazo. Isso pode acontecer? Vai ser legal? Pode. Só que não vai ser o curto prazo que vai de fato conseguir colocar dinheiro no seu bolso. Você tem que pensar a longo prazo, 10, 20, 30 anos, porque é na espera aonde está o verdadeiro dinheiro, não é no curto prazo. Então, quanto mais tempo você conseguir dar para a sua carteira, maior vai ser a remuneração que você vai ter em cima dela. Se capacite, trabalhe, porque o que vai colocar dinheiro no seu bolso de verdade não é uma carteira de investimentos. O que vai colocar dinheiro no seu bolso é o seu trabalho, é a forma como você consegue ajudar a sociedade. Isso sim. Então se capacite, trabalhe mais para você conseguir colocar o dinheiro da sua renda ativa comprando produtos que vão te trazer renda passiva, ou seja, colocar dinheiro no seu bolso. E eu gostaria de saber de você o que você achou dessas informações e que você me dissesse nos comentários se você já investe em empresas que pagam dividendo. Eu vou ficando por aqui e antes de eu me despedir, eu preciso pedir para que você me ajude dando um like, curtindo o canal e ativando as notificações para você ser notificado sempre que um vídeo novo chega aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!